Eu quero colocar primeiro esse link aqui que mostra a Globo News falando sobre a decisão do Alexandre de Moraes, mais especificamente com vocês, no colo da Karina Michelin, o Otávio Guedes. Vamos lá. O ministro já retirou, mandou suspender algumas outras matérias. Mas qual era a alegação? Tinha cunho antidemocrático, tinha discurso de ódio, tinha ameaça às instituições, tinham agressões, tinham mentiras descaradas. Nenhuma desses elementos estão presentes nessa reportagem. Então, é uma reportagem, a reportagem tem que se basear em fatos. O principal fato é que o Lira foi absolvido dessas acusações. Isso tem que constar da reportagem e constava. Tem que se dar espaço ao acusado, né, que já foi absolvido pela justiça. Isso a matéria também ofereceu. Eu não li a matéria, estou falando em tese de como é que quais são as técnicas de um jornalismo profissional. Uma vez cumprido isso, ou seja, você pode contar uma história que a justiça já decidiu de forma contrária? Sim, desde que esses elementos estejam presentes. Então não vejo nessa decisão do Alexandre de Moraes os elementos de outras decisões. Pode colocar a matéria da Oeste. Apareceu no primeiro vídeo lá o Otávio Guedes falando, né, da decisão. Veja bem, a decisão não tem o caráter não combate post antidemocrático. Ele tentou criar um padrão que justificasse a derrubada de perfil que o Alexandre de Moraes tem decidido reiteradamente. Derrubada de perfil, multa, cancelamento de conta, tudo isso. E agora, depois de repercussão negativa, Moraes recua de censura a veículos de imprensa. Ou seja, no mesmo dia, na quarta-feira, ele tinha derrubado reportagens, censurado reportagens, coisa que não tem previsão legal, falou para tirar perfil se o perfil repostasse aquelas publicações de 2021. Tem Brasil de Fato, Mídia Ninja, que é tudo extrema esquerda, Folha de São Paulo, Portal Terra. E daí ele coloca o seguinte, abre aspas, Sérgio. Após a realização dos bloqueios determinados, as informações coletadas demonstram que algumas das URLs, o URL é o link lá que você põe na internet, não podem ser consideradas como pertencentes a, outra aspas, um novo movimento em curso claramente coordenado e orgânico e nova replicagem de forma circular desse mesmíssimo conteúdo ofensivo e inverídico. Fecha aspas, como salientado pelo requerente. E daí ele determinou o restabelecimento de links apenas da Folha, do Terra e do Brasil de Fato. Eu acho que é muito importante essa primeira pauta, que é a seguinte. Você tem um presidente da Câmara, do Legislativo, que tem interesses coadunados ao interesse do Supremo Tribunal Federal. Quais seriam esses interesses? Você acabou com a possibilidade de estabelecer uma CPI dos abusos do judiciário proposta pelo Marcel Van Hatten. O presidente, o Arthur Lira, falou, não vamos fazer, não compete ao Congresso, que é um absurdo, fazer uma CPI dos abusos desse judiciário. Você tem o presidente da Câmara em conluio com o presidente do Senado impedindo quaisquer possibilidade de abertura de impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Agora você tem o senhor Alexandre de Moraes proibindo, agora voltou atrás, né? Proibindo matérias da Folha de São Paulo e proibindo qualquer pessoa de expressar uma coisa simples, uma briga judicial entre marido e mulher. A mulher que chamou o Arthur Lira, não sei se ela está certa, de estuprador, de abusador ou coisa do tipo. E você deveria ter um processo em primeira instância, se o Arthur Lira se considera lesado, ele processar a ex-mulher em primeira instância, por calúnia, difamação, injúria. Agora, você criou no Brasil uma instância de proteção a aliados do Alexandre de Moraes, de aliados do STF, e de ataque sistemático a uma oposição, que eles chamam lá de extrema-direita, nazi, fascista, como a gente já sabe, desde os inquéritos lá do fim do mundo, os inquéritos com tipificações criminais que não existem, como discurso de ódio, como fake news, que são inquéritos basicamente de censura prévia. Eu sei que eu fui censurado previamente. Eu disse que o Tribunal Superior Eleitoral agiu com parcialidade durante as eleições e que tinha censura no Brasil. Aí, no dia seguinte, eu estava censurado durante 6 meses. Meu Twitter foi suspenso. E como eu, diversas outras pessoas, dezenas, centenas de outras pessoas, foram censuradas previamente. E dentre essas pessoas censuradas, não tem uma pessoa de esquerda. Não tem uma pessoa petista.
Você tem pessoas como o Janones dizendo que fazia fake news. Você tem esse influenciador agora que apareceu, Thiago Reis, fazia fake news declarada, falava que o Bolsonaro tinha relações com o Comando Vermelho, ou coisa do tipo, e ganhava dinheiro para isso. E não acontece nada com essas pessoas que produzem fake news ou, entre aspas, discurso de ódio. E não deveria acontecer da parte do Supremo. Não deveria ter um inquérito que vai proclamar o que é ou não verdade, o que é ou não mentira, o que é ou não discurso de ódio, o que é ou não fake news. O que é? A gente tem o Ministério da Verdade? A gente tem o Ministério da Verdade que ataca sistematicamente um espectro político da nação, a saber, o conservadorismo, e protege gente da esquerda, e protege os seus. O Arthur Lira nem é de esquerda, mas o Arthur Lira, ao que tudo indica, protegeu e blindou e escudou o Supremo Tribunal Federal de quaisquer críticas, e críticas legítimas da base de uma CPI, da base do Congresso Nacional. Então, o que a gente está vendo é escandaloso, é a justiça agindo como um partido favorecendo censura prévia. Agora, bateu na bunda da senhora Folha de São Paulo, porque, eventualmente, teve matéria censurada falando e aludindo a esse processo. E aí o Alexandre de Moraes, alguém deve ter falado para ele, calma, não mexe com a grande imprensa, que ela é nossa. É nesse nível que a coisa vai. É escancaradamente óbvio. Eu acho que não precisa nem ser douto juridicamente para saber que censura prévia não pode existir em nenhum tipo de mundo civilizado, democrático, do país ou do mundo. Sim. Aí, eu posso falar um pouco mais sobre a questão, isso, como é que chama? Esse escritório de monitoramento da verdade que o TSE quer colocar, colocando a própria AGU, a Advocacia Geral da União, para perceber quem é que está fazendo fake news ou discurso de ódio, vem exatamente dessa jurisprudência da censura prévia criada pelo senhor Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal, com esses inquéritos do fim do mundo que visam apenas perseguir pessoas, censurar pessoas que não se coadunam à opinião hegemônica do Supremo Tribunal Federal, ou então, agora, nesse caso, proteger pessoas que protegem e escudam o Supremo Tribunal Federal. Agora, trata-se de politização da justiça, e quando a justiça é politizada, ela deixa de ser justiça